Olá, bem-vindos ao novo canal Equilíbrio. Eu me chamo Mônica Almeida, estarei com vocês nesse projeto maravilhoso, onde estaremos trazendo temas muito importantes para a nossa vida, para a nossa saúde mental. Eu sou psicóloga e estou aqui com dois convidados muito especiais hoje, dois psicólogos junguianos. Iremos falar sobre a saúde mental e as doenças de hoje em dia, principalmente como sair disso, como viver melhor nos dias difíceis que estamos passando. Por isso eu trouxe dois grandes feras para falar um pouquinho sobre a vida, o que tem além do que a gente não consegue ver com nossos olhos. Assim, estou aqui hoje com o psicólogo Fernando Almeida. Obrigada, Fernando, por estar aqui É uma conosco. satisfação estar aqui com você. Com o psicólogo também, Rodrigo Alencar. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui conosco hoje. Agradeço, estou muito contente de receber esse seu convite e falar sobre a alma. Vamos falar sobre a alma humana e muito mais. Fiquem conosco. E aproveito para agradecer à agência grande da Daniela Felizardo, a Presença e Conexões, que nos está apoiando nesse processo, nesse projeto. Obrigada e vamos nessa. Esse nosso projeto tem o intuito de trazer soluções, ajudar o ser humano a viver melhor, a sair do cotidiano. O ser humano está fazendo tudo o que pode, o homem está fazendo tudo o que pode para melhorar, para fazendo terapia, buscando apoio, trabalhando com saúde, tomando remédio, medicações, e a gente percebe que eles não conseguem ainda ir além, sair muito dessa realidade de doenças. Hoje a gente tem, segundo a OMS 2024, o Brasil como o país mais estressado do mundo. Isso é uma coisa que nos chama a atenção. O Brasil também faz parte do ranking de 5º e 10º lugar para ansiedade e depressão, algo também que nos traz um alerta. E a gente vê no dia a dia das empresas, dos colaboradores, das famílias, das crianças. Essa geração Z mesmo já vem cheia de transtorno, é TDAH, é TOD, é superdotação, altas habilidades. Então a gente está hoje realmente vendo um boom de várias comorbidades envolvendo a saúde psíquica e mental. E a gente tem um cara antigo chamado Carl Gustav Jung, né, com a sua teoria fantástica e analítica. E eu queria convidá-los para a gente poder bater um papinho, ver o que ele trouxe de diferente e o que a gente pode trazer para a nossa vida prática, cotidiana, no dia a dia. Então, Mônica, o Jung é um psicólogo que trouxe a importância da dualidade dos pares de opostos. Segundo ele, segundo a psicologia de uma maneira geral, nós vamos vendo que no nosso dia a dia nós estamos numa estrutura dual: pensamento, sentimento, sensação, intuição, desejo, medo, certo, errado, claro, escuro. Vivemos inseridos, a sociedade vive inserida numa dualidade. Então, a natureza do ego, o que é o ego? É uma estrutura pessoal, nossa, de cada um. Ela tem uma natureza dual: positivo e negativo, céu e inferno, certo, errado, passado e futuro. E a gente tende a escolher um lado. Toda vez que você escolhe um lado, tem o outro ameaçando. Segundo o próprio Jung, toda vez que você escolhe um lado bom, o oposto vem junto, não tem como separá-los. E a gente só quer o lado bom, né? A gente só quer o lado bom, e não existe, não tem uma hora o lado oposto, o lado negativo, que ele chamou de sombra, vai se expressar. E aí o ego fica sempre inquieto. Por mais que você esteja hoje numa situação boa, numa certa estrutura, amanhã pode mudar tudo. E geralmente muda. E vai mudar. A gente poderia dizer que seria então uma inconsistência do ego, né? Isso. O ego, por exemplo, que você está falando de dualidade, você está falando de equilíbrio. Isso. Teoricamente, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Isso. Na prática, na verdade. Isso. Mas o ego, ele vai nessa unilateralidade e gera uma inconsistência dele mesmo com relação à outra metade que está esquecida. Isso, exato. Então, você falou, Rodrigo, na palavra fundamental que eu queria trazer aqui. É a palavra equilíbrio. Não tem, a saúde mental tem essa palavra como estrutura, equilíbrio. A mente, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, eles vivem, lembra do símbolo do infinito? O olho deitado? Sim. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O pensamento está ligado ao hemisfério esquerdo, ele é racional, ele é lógico. O hemisfério direito, o sentimento, As emoções. né? As emoções. Integrá-los, equilibrá-los, onde vem a estrutura da saúde mental. O que está acontecendo com o homem moderno, a mulher moderna, que a Mônica estava falando? Por que hoje nós estamos tão agitados, estressados, ansiosos? Porque nós estamos desequilibrando os dois hemisférios. O hemisfério esquerdo é pensamento, é
É futuro e passado. O futuro dá uma ansiedade danada. Então, nós estamos muito envolvidos com o futuro. E voltamos para o passado. O passado, a gente tem medo das experiências negativas. Vem, Os traumas, né? vem uma inconsistência que você está falando. É uma negação. Então, a gente está vivendo uma dualidade. Tem jeito isso aí? Como é que a gente mantém o equilíbrio se a cada estímulo aversivo que aparece, e olha, durante o dia, como aparece o estímulo aversivo, nos deixa inquietos. Eu queria te fazer uma pergunta. É que você falou do homem atual, o homem moderno. A Mônica trouxe esse termo também. E a gente está vendo que a tecnologia está cada vez mais evoluindo, né? Está cada vez mais acelerando. E a gente sabe que a mente ela não acompanha a velocidade com que a tecnologia ela vai avançando. E a gente sabe que a tecnologia hoje que está em casa tem muito voltado às telas, muito voltado para o exterior. Que implicação é essa pode causar na constituição do sujeito como um todo? Assim, um sujeito que poderia, por exemplo, trabalhar esse equilíbrio, né? Que implicações isso pode ocorrer no ser humano? Hoje a gente tem um boom de tecnologia de tela, IA para lá, a gente tem que... É como se fosse a gente estivesse correndo o tempo todo atrás de um futuro que está chegando muito rápido e de um passado com as suas negatividades. Então, a ansiedade vai aumentar, a depressão está aumentando, a ansiedade vem de uma forma muito acelerada. Então, em todos os níveis, né? A geração Z que vem aí já vem cheia de rótulos, que a gente fala. Então, o ser humano hoje está buscando um diagnóstico. Cheia de rótulos e a energia do ego voltado para fora. Tudo para fora. Tudo para Cheio fora. de estímulo, é muito estímulo. Muito estímulo. Como a gente fala, é muita luzinha, é muita tela, é muita coisa chamando para esse pensamento acelerado. Então, nós estamos vivendo numa época em que a tecnologia nos trouxe muita coisa boa. Ela é maravilhosa, a tecnologia. Só que tudo que é demais desequilibra. Lembra? Pensar demais... Pensar é fundamental. Mas se eu pensar demais, eu desequilibro. Comer comida não é fundamental para eu alimentar o meu corpo. Beber água ou líquido não é fundamental para eu hidratar o corpo. Mas se eu beber demais, eu passo mal. Se eu comer demais, eu passo mal. Assim também o pensamento. O pensamento é fundamental para que eu viva no mundo. Mas se eu pensar demais, eu desequilibro. E nós estamos com tanto estímulos hoje. A tecnologia nos facilitou por um lado, mas por outro tem as consequências. Para quem está muito envolto em tecnologia, vai desequilibrando. Desequilibrou, vem uma angústia, vem um mal-estar. Assim como se eu beber água demais, daqui a pouco vem um mal-estar. Então, tudo que é demais desequilibra. Qual é a solução? É simples. A tecnologia é fundamental, entrar num joguinho, entrar na internet, mas com equilíbrio. É com isso. Moderação. Como Pode tudo ser com moderação. moderado. Já estava escrito no templo da Grécia Antiga, nada em excesso. Tudo com moderação. E é esse o nosso desafio do homem moderno, da mulher moderna, da sociedade atual. Porque nós temos muitos estímulos, a internet está na tua mão, no teu bolso, você tira toda hora, você fala com o mundo, muitos estímulos o tempo todo. Você acha que está cada vez mais difícil o ser humano olhar para si, olhar para os seus sentimentos, olhar para aquilo que afeta no dia a dia, por causa dessa tecnologia, por causa desses estímulos que leva o ego para fora? Você acha que está mais difícil? Então vamos conversar. Ótimo, gostei da sua colocação, Rodrigo. Olha só, o ego para fora é da natureza humana. A criança nasce, assim que o bebê nasce, ele é integrado com a mãe. Ele é um com a mãe. Ele é um com a mãe. Mas logo a seguir, quando ele começar a distinguir as coisas, ele vai ficar encantado com o mundo. Então nós ganhamos 5 sentidos e eles nos expulsam de nós mesmos. Nós vemos o que vem do externo, tateamos o externo, ouvimos o que vem do externo, sentimos o cheiro, sentimos o gosto, tudo que vem do externo. E o mundo realmente é encantador, né, gente? É lindo. É lindo. Mas, cuidado, tudo dentro de um equilíbrio. Essa é a nossa palavra, o nosso carro-chefe hoje aqui. Muito bom. Então, quando eu tenho todo o mundo me encantando, eu costumo dizer, né? Nós nos encantamos com o cheiro, né? Com as luzinhas coloridas piscando e o cheiro de bife acebolado. Uau, cara, né? Vamos para uma churrascaria. Né? Então, não tem problema, desde que haja um equilíbrio. Então, como nós ficamos muito no externo,
Dualidade, equilíbrio, demanda do externo, então tem que ter uma demanda do interno. Aqui está o nosso ponto crucial. Demanda do interno. E eu digo para vocês, Mônica, Rodrigo, a maioria não sabe nem o que é demanda do interno, não sabe nem o que é interno. Então, o Jung vai mostrar muito claramente. Olha um dos slogans dele famosos. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, quando você aprende a se auto-observar, você vai ter um acesso a um autoconhecimento, a um conhecimento de si mesmo. Aí você vai chegar no que o Jung chamou de self. O que é o self? É o arquétipo do todo, do si mesmo. Dá toda a integralidade. Toda a integralidade. Então, a individuação, que ele chamou, né, é integrar o seu ego pessoal, da Mônica, do Rodrigo, ao seu self, a esse arquétipo do todo. Esse está no seu âmago. É muito mais fácil você primeiro ver que ele está no seu âmago, para depois você ver que ele está em tudo. Primeiro você tem que mergulhar para dentro. Por isso que aqui eu digo que o Jung, um espiritualista, como disse o Cristo, quando quiseres falares ao Pai, entra no seu quarto, no seu íntimo, fecha as portas e as janelas, porque lá no interior o Pai te ouve. Olha que parábola fácil de ser entendida. Então, é preciso voltar para a casa do Pai, é preciso voltar para o seu interior. Como é que eu faço isso? Onde está a porta para que eu adentre a mim mesmo? Aqui é que está a nossa caminhada. Né? O ser humano está sempre tentando buscar resposta, né, para suas questões, né, de existência. Para suas angústias de vida. Do lado de fora. E, na verdade, ele tem que olhar mais para dentro. Isso, e pelo isso que está faltando, isso é que está desequilibrando. E é por isso que talvez, é exatamente esse motivo que a gente tem tanta estatística de estresse, depressão e ansiedade. Isso é As pessoas estão olhando para fora e aí esquece o mundo interior. Isso. Porque o mundo interior também ele tem muito que doar para o ser humano. É ele que vai dar a intuição, é ele que vai te acalmar. Quando você entra no eu sou o que você é, no aqui, no agora, é simples. As pessoas falam assim, mas isso é muito complicado. Não, é tão natural. Se é natural, é simples. É a vida. Olha, dá uma paradinha. Aqui, agora. Respira aí, agora. Quando você fica no agora, você saiu do pensamento. O pensamento te leva para o futuro, te leva para o passado. Aí, de novo, eu posso repetir o Cristo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olha para o pássaro, olha para o lírio do campo. Quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino. Eu sou. Então, ficar no eu sou, no aqui, no agora, você entra em equilíbrio. Para que nós possamos adentrar o momento presente, o aqui e o agora, não pode haver pensamento. Aqui vai um pulo do gato. Pensou, hemisfério esquerdo entrou em dualidade, passado, memória e futuro. Não tem problema pensar, só que se eu só ficar pensando, eu desequilibro. Desde a época da Grécia, Fernando, a gente viu que o próprio Descartes falou, penso, logo existo. A gente se identifica a identidade humana porque eu penso, é a razão porque a gente vive. Principalmente a sociedade ocidental, né? Todas as duas, né? O ocidental também tem muito disso. Então, como é que o Jung dá uma... Então, só que o pensamento, ele não é você. Se você se identificar com o pensamento, você vai entrar na dualidade e vai ter sofrimento. E é isso que nós estamos vivendo na sociedade. Uma sociedade angustiada, nervosa, tensa, preocupada, estressada. Cheio de vícios. Cheio de vícios, porque fica só. Nos demanda do externo. E a demanda do interno? Se eu não sei como eu entro, como é que eu faço? É isso que está acontecendo. Só que é aquilo que você falou anteriormente. Se a pessoa ela nega ou ela esconde esse interno, que normalmente está ligado a algum comportamento ou uma emoção que ele não quer mostrar para a sociedade, que não é bem visto, ele acaba tentando enterrar. Porém, são coisas que continuam vivas. As máscaras, e elas vão vir de outra forma. A partir do momento que você não tem contato com o seu mundo interior e que você continua rejeitando essa sua parte que você nega, ela não morre. Ela volta, ela vai vir e voltar. E geralmente ela volta em forma de comportamento neurótico, como você falou anteriormente, né? A pessoa come demais, a pessoa vai pro álcool exagerado, tudo exagero.
Exagera em tudo. Aí vai para torcer um futebol, vai para qualquer coisa. Tudo pode. Fixa, Cuidado tudo com o fixa exagero, tudo. cuidado com o desequilíbrio. E aí a doença. A doença é consequência. A doença é Um consequência desse sintoma exagero. de um estresse, por exemplo, é um sintoma de um desequilíbrio psíquico. É isso que está acontecendo. Então, quando eu dou uma paradinha, não tem nenhum problema. Eu levanto de manhã, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer as coisas quando você dá uma paradinha. Não precisa muita coisa. 5, 10, 12 minutos. Dá uma paradinha e fico no agora. Olha para o céu, não paga nada, é gratuito e é maravilhoso. Dá uma olhada para o céu sem buscar nada. Contempla o azul do céu. Aliás, é o único planeta que a gente sabe que é esse azul tão bonito, é o nosso, né? Olha para esse azul da maravilhoso. vida, né? Azul né? da vida, né? Olha para a árvore, olha para o pardal, olha para o bem-te-ver. Fica ali alguns poucos minutos contemplando. Olha o verbo do hemisfério direito. É verbo passivo, contemplar, admirar, observar. Sentir. Olha o verbo do hemisfério Sentir, esquerdo. né? Estudar, trabalhar, comprar, vender, fazer. Ter, então, ativo, ser, o hemisfério ter, esquerdo é fazer, ativo, o hemisfério direito é passivo. Tem que haver um equilíbrio. Daí o nome, né? Sim. Fundamental que nós precisamos levar isso para as pessoas. É fundamental que nós possamos entender onde é que está esse equilíbrio. Se eu ficar só pensando, eu vou me desequilibrar. Repito, pensar é fundamental, mas se eu pensar demais, eu entro daqui a pouco em psicopatologia. Como que a gente Tudo faz, dentro do equilíbrio. Fernando, assim, esse pensamento acelerado, para que eu consiga observar esse pensamento de fora, porque o pensamento não vai parar. A gente tem a mente, o ego está aí, o ego faz Então, parte da nossa Como é que o nossa ser humano natureza. vai fazer isso, né? Como é que ele É o grande pulo do gato. Como? pensa em alguma coisa e não entra naquela emoção que o pensamento... Como é todo que pensamento faz para ele uma não se emoção. identificar com o ego? Então, Não é isso? isso. Excelente pergunta. Como é que eu devo fazer? Aqui e agora. Ó, onde é que está o equilíbrio? Nem no passado, nem no futuro. Onde é que é isso? Agora, momento presente. Quando eu fico no momento presente, consciente de mim mesmo, tudo entra em homeostase sozinho, em equilíbrio. Não preciso. É simples, é natural, é do âmago humano. Então, essa dualidade entre externo e interno tem que haver um equilíbrio. Não está havendo. Nós estamos nos envolvendo com o externo direto. Eu confesso que eu ando meditando, né, ultimamente, e quando eu paro tudo e tento não pensar, o pensamento vem. Mas eu deixo ele vir. Só que eu começo a me observar, ele vindo, e vendo qual sentimento esse pensamento vem carregado junto. E eu fico olhando, mas... E aí eu começo a me perceber do lado de fora, assim. Né? Isso. Mas não é fácil. De fato, é um exercício, né, dá 5, prática. 10 minutos ali, já né, bate um pouco de... uma coisa ali, e aí, né? Então, olha só, nós passamos a vida inteira, desde que nascemos, nos envolvendo com o mundo do fenômeno, nos encantando, montando pensamentos, equilibrando, né? Você veja que bom, o homem dominou a face da Terra, que coisa boa, né? Mas só que ele ficou muito no hemisfério esquerdo, muito no hemisfério pensamental, digamos assim. Ele pensa compulsivamente, aí isso é a origem da ansiedade, né? E os vícios são consequências de não voltar para o equilíbrio. Então, quando veja bem, a criança, quando ela nasce, ela precisa do outro. Ser o filho do homem, ele nasce 100% dependente. Então, ele precisa de alguém que vá acolhê-lo. Então, ele vai crescendo, né? Vem a criança, vem os pais como heróis, meus pais, meus heróis, meu pai e minha mãe, normalmente é assim, né? Quando ele chega na pré-adolescência, ele já vem meu melhor amigo, minha melhor amiga, tá sempre meu grupinho, minha tribo, né? Aí vai para a adolescência, aí já começa a despertar o sexo oposto, ou mesmo sexo, não tem problema. E vem o adulto jovem, é quando ele começa a querer se formar, trabalhar, ganhar o dinheiro dele, sair de casa e montar uma família, para começar tudo de novo. Você pode observar que a vida é cíclica, né? Então, o que está faltando aí? Como é que eu vejo? Nessa primeira, segundo Jung, né, na primeira metade da vida, o ser humano se envolve com o mundo que ele foi colocado. E ele se encanta, e está tudo certo. Na segunda metade da vida, que hoje seria em torno dos 40 anos, 30 e poucos, 40 e poucos anos, o ser humano começa a perceber, não, peraí.
Não está faltando alguma coisa, é só isso. Chegar aqui, comer, beber, ir, voltar, subir, descer. Trabalhar. Para alguns, nem para todos. Virar empresário, fazer Não é? podcast. Não é? Então, nem para todos, mas uma grande parte dos seres humanos vão dar uma paradinha. Pô, 40 anos. Já não tem Tá aquele revelando a impulso, idade. já não é mais um caniço agitado pela ventania, já tem uma certa maturidade e começa refletindo, peraí, tem alguma coisa Que tá que faltando. está faltando. A natureza do ego é exatamente a falta. O Esse ego é vazio. inquieto. O ego, que é uma estrutura pessoal, que é um programa de tanta repetição, ele monta um programa nesse cérebro maravilhoso, né, que é a nossa cabeça, nossa mente. Essa estrutura vai se repetindo. Você tem um programa. Só que ninguém te avisou que tem uma demanda interior e você vai para o mundo, pô, e não sai do Está mundo. além desse programa. Você fica só no programa ligado ao fenômeno à sua volta. Como Isso- um HD isso me fica lá, lembrou como um HD fica no computador lá, Isso. repetindo aquele programa. Repetindo lá. aquele Isso, programa isso. que foi construído Foi quando eu era criança, programado. né? No Isso, caso, né? exato. Só que ele não muda. Exato. Isso me lembrou aquele termo, né? Que a gente fala muito dentro da psicologia, que é a crise da meia-idade. Que a crise da meia-idade é exatamente Então. esse vazio que a pessoa sente ao perceber que é só isso, né? Eu venho viver esse ano, esse mundo exterior, mas eu chego aos 40 e vem a maturidade quer virar sábia, né? Quer virar sabedoria. E aí ele se pergunta, é só isso? E esse só isso cria o que? Um vazio. Corri tanto, fiz tanto, chega aqui Não é? e não faz sentido E mais. como Aí preencher começa a esse perder vazio? sentido. Então, as crises são fundamentais, elas precedem as mudanças. Quando vem uma crise dessa, é para você dar uma parada. Opa, peraí. Quando você dá essa parada, você tem a oportunidade de sentir o seu âmago, a sua essência, o seu interior. Esse interno. Se você não fizer esse contato de você consigo mesmo, você continua desequilibrado só nas demandas do externo. E o externo vai te instigar cada vez mais. E é uma coisa que você vai ficando, você vai sentindo que, não, peraí, essas demandas não têm fim. Fico rodando pratinho aqui, pratinho ali, correndo atrás. Acaba sendo um divisor de águas, né, Fernando? Porque, por exemplo, quando ele chega nessa fase que gera esse vazio, ou ele volta para dentro e faz uma reconstituição e agrega aquilo que foi Isso. abandonado, aquilo que foi deixado de lado, ou ele intensifica as neuroses dele, né? Isso. Ele vai intensificando, Exato, ele vai por aí. ficando muito maior. Exatamente. Então, se ele bebia, ele vai beber mais, Isso. se ele comia, ele vai comer mais. Isso. Ou Mas- ele vai ficando deprimido, porque fala assim, poxa, eu Isso. fiz tanto, agora, pô, não E tem aí? sentido. Ah, eu Muitos sou se ruim, eu sentem tô bom. perdidos. Se sente Muitos perdido. se sentem perdidos. Por quê? O que está faltando? Vem uma angústia porque você só dá a demanda dos seus 5 sentidos, demanda do externo. Porque você tem que comer, você tem que pagar a conta, você tem que, daqui a pouco você está carregando o mundo nas costas, em vez de brincar no mundo. Então, quando você volta para o seu âmago, para o seu interior e se acolhe, como é que é isso? O que é se acolher? É quando você entra, consulta o seu interior sem o ego julgador, pensador. Porque pensar é julgar. Quando você pensa, você faz uma análise. Ah, isso é bom, se isso é bom, tem Isso é o útil, oposto isso é que não belo. presta. Pronto, Isso. você entrou em dualidade. A base de Então, utilidade se você da coisa. olhar para si com essa estrutura de homem de negócio, de troca, você vai se julgar. Você pode ficar até pior do que você está. Como é que é aquela metáfora lá do o homem sai com um foguete e se analisa do lado... Então, é porque nós externo. estamos... como é que eu vejo isso? Nós estamos, o ser humano, ele tá, a essência dele é como se ela tivesse ainda integrada, unida, acoplada ao pensamento, ao sentimento e à sensação, porque é isso que nós vivemos desde criança. Não é? Quando eu volto para o meu âmago e eu observo os meus pensamentos, é simples, ó. Fica aí no agora. E observa, Rodrigo, observe, Mônica, o primeiro sentimento que surgir, o primeiro pensamento que aparecer. Quando ele surgir, você olha, fui para o shopping, olha, fui para a praia, olha, fui encontrar para minha namorada, meu namorado. Quem é que está percebendo isso? Se você percebe o pensamento, ele vem, roda ali um pouquinho e vai embora. Daqui a pouco vem outro pensamento. Quando ele vai embora, você vai embora? Não. Não. Quando o sentimento some e vem outro, quando ele some, você vai embora?
Não. Então quer dizer que se você percebe o pensamento, você já está fora dele. Aquilo que percebe que tem um pensamento chegando e saindo, essa estrutura Está fora. está fora. Essa caminhada é que é o despertar de uma grande consciência. Você diria que esse é o pulo do gato para começar o despertar. Pulo do gato para o despertar, para chegarmos à individuação do Jung. Que é o que o Jung fala muito da individuação Então, e da sombra. Isso. Então, se eu ficar só no mundo do externo, Só na vou persona. desequilibrar, vem esse monte de vícios, de doenças que nós estamos hoje vivendo, apesar do século XXI. Né? Já no primeiro quartil do século XXI. E nós estamos estressados, como você disse, angustiados, deprimidos, nervosos, tensos, ansiosos. Haja ansiolítico antidepressivo. Psiquiatria. Quem adora isso é a farmacêutica, né? Pois A indústria é. farmacêutica, né? Pois é. Elas não querem conversar sobre o mundo interior, elas querem vender. Pois é. Então, quando você mergulha para o seu ser interior e a partir dali você olha, fica no agora aí para você ver. Daqui a pouco surge um pensamento, você devaneia. Fui lá para casa de fulano. Como é que você sabe? Quem é aí, o que é aí que sabe que houve um pensamento e foi embora? Quando você percebe isso, você está no seu eu real, teu eu superior. Aquilo que é imaculado, aquilo que não muda. Como o ego tem a natureza de escassez, de limitação, de incompletude, esse ser que está aí em você, está aí em cada um de nós, esse ser, ele é pleno. A natureza dele é integral, não lhe falta nada. E isso é vivo em vocês. Em cada um. Esse ser não sofre. Não tem como. Não tem sofrimento. Não tem como. sentimento. Foi por isso que você vai. Ele só observa. Foi por isso que você vai ver. Só é um com Ele só é. Ele só é. Ele só existe. Então, por isso que a psicologia analítica junguiana sai dos pares de opostos, da dualidade, caminha na direção da individuação. Na unidade, sai da dualidade, integra o externo com o interno e você tem uma grande experiência de que tudo é um com você. Você não está separado. Não vai lhe faltar nada. Vem uma paz incrível interior quando você tem essa experiência de unidade interna. Quando essa consciência é percebida, a primeira coisa que vem é uma paz profunda. E você sabe, por experiência, que ninguém tira ela. Nenhum evento exterior. Aí você vai entender que a missa católica, né, até hoje repete as palavras do Cristo, que ele diz, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz que eu vos deixo, a paz que eu vos dou, nada, nem nenhum evento, nem ninguém pode te tirar. Uau! Do que ele está falando? Da paz interior. Do mundo interior, da experiência intrínseca, da alma, da sua essência, né, do seu lado interior. É isso que está faltando no ser humano. Então a psicologia analítica junguiana ela tem um propósito, levar o homem da dualidade até atingir a individuação, que é a unidade, que é a comunhão dele com ele mesmo. Faz sentido isso? O papo está muito bom aqui. O papo está ótimo. A gente podia falar que essa volta para esse mundo interno e essa percepção, essa consciência dessa realidade dual seria você sair de Maia ou da Matrix. Isso, termos exatamente. De arquétipos. Faz todo sentido. Metáfora, né? Metaforicamente seria sair da Matrix, do mundo de Maia, enfim, cada um fala Então, isso que você está falando da Matrix, do mundo de Maia, é quando você está no fenômeno. O fenômeno é tudo passageiro, né? Aqui o teorema das comissárias de bordo aqui, tudo é passageiro, né? Então, tudo aqui passa, tudo vem, vai, começa de novo, e vem, vai, começa de novo. Tudo aqui é cíclico, no mundo do externo. Mas tem algo aí no seu interior, no interior de cada um que está assistindo, que é incrivelmente estável. Não sente ameaça alguma. Pura beleza, pura bem-aventurança, pura beleza. Quando a gente fala de Jung, o Jung fala da espiritualidade. E Jung nasceu quando? Já olha que tem tempo. 1879. Aí eu queria falar só de dois termos que, na verdade, que é da teoria junguiana, que quando você fala exatamente da gente voltar para o mundo interior, a gente tem que confrontar a sombra. Isso. E o oposto da sombra é aquilo que a gente se identifica, que é a persona, né? Que é o ego, que ele veste várias personas, que a persona é aquela coisa, por exemplo, eu tenho uma persona de pai, né? Que é aquela máscara que eu visto em determinados ambientes e situações que requer
aquele comportamento específico, né? De pai, de estudante, de Profissional. profissional, né? Então a gente se identifica com aquilo, né? Né? Enfim, de amigo, né? Então, essa integração, né, do ego que tem as suas personas com a sombra, o que a pessoa tem que se despir, né, para encontrar com a sombra? E aí não seria muito bem colocado, não só confrontar a sombra, mas que o Jung vai falar de acolher a sombra. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Agora vem, esse é um que é ponto muito importante que vocês tocaram. Veja bem, a persona, que é o tipo de uma máscara que a gente usa para viver em sociedade, porque eu preciso ser acolhido, eu tenho que ter uma pertença, eu preciso me sentir bem, então eu vou me adequando às pessoas, ao grupo, à escola, à religião, ao esporte, à política, eu vou me adequando. Quando eu vejo que eu sou eu nessa estrutura, tudo bem, mas muitas das vezes você só quer mostrar o seu lado positivo, o seu lado bom, que você é amigo, que você é paciente. E se identifica com isso. Você, né? aí você Acha que é só isso. repete Acha que é tanto só isso, você vai repetindo tanto isso, São anos que você repetindo. acaba se identificando com isso. Só que toda vez que, por exemplo, você não quer mostrar que você tem preguiça, você não quer mostrar que você é um cara ativo, cara que tem ação e tal, né? Tá sempre vivo, tá sempre... Só que lá no seu âmago você sabe que tem hora que você tá com uma preguiça que não quer fazer nada. Você vai enterrando no seu inconsciente essa estrutura negativa que o Jung chamou de sombra. E a gente vai formando sombra. Tudo aquilo, todos os dias, com tantas demandas, como a gente forma sombra? Como é que a gente faz? E elas são energias, são sentimentos fortes que precisam vir à consciência. O ego não deixa. O ego, ele foge da dor, foge da sombra e vai atrás do prazer, daquilo que lhe dá satisfação. Como é que eu integro a sombra? E o Jung faz a seguinte ressalva. É fundamental aprendermos a integrar a sombra, porque ela é o início do grande caminho do ser interior. Sem integrar a sombra, eu não consigo entrar no meu interior. Então, quando eu relaxo e me auto-observo, a primeira coisa que vem são as angústias, que elas estão na superfície. Né? Elas estão aqui latentes, né? Elas estão latentes. Elas estão querendo se expressar. Elas estão querendo sair, né? Estão querendo se Dá expressar. até enjoo no estômago. Dá até enjoo no estômago. Não é? Então, e outras emoções, né? E outras sensações, cabeça, sinais, dor de cabeça. Então, quando eu dou uma paradinha e relaxo, a primeira coisa que quer vir na consciência é o estado sombrio, que está aqui em mim, que eu fui juntando ao longo dos meus dias. E aí, quando vem essa sombra, é uma angústia, eu saio correndo. Vamos para a piscina, vamos jogar uma bola, vamos para o cinema, vamos dar uma saída, vamos tomar uma cerveja. Eu fujo do contato com a sombra. Futebol, essa sombra seria tipo uma fera, assim, um monstro? As pessoas podem identificar isso como monstro e aí foge? Arqueticamente, como se fosse o esqueleto do He-Man, aquele desenho. Depende. Ou aquele desenho animado, né? Da Bela e a Fera também, né? Então, depende da intensidade de sombra que você for empurrando para o seu inconsciente. Tem sombrinha e pânico, demônios que aparecem quando você está quase surtando. Quanto mais acumular, mais vai virando monstro, né? Tudo que você experimenta precisa vir à tona. No mundo é dual, né? Positivo, negativo, dia, noite, certo, errado, bem, mal. Quando você tem uma experiência negativa, precisa revivê-la. Eu vou te dar um exemplo. Lembra que a criança, quando tem terror noturno, 4, 5, 6 anos, ela vai dormir, deixa a luz acesa, vem o medo, né? O medo de um bicho, o medo de um bicho-papão debaixo da cama. Né? Debaixo da cama, né? Eu me identifico com olha, essa parte. Olha debaixo da cama. Faz tempo, mas eu lembro. Então, como é que você cura esse medo de terror noturno de 4, 5, 6 anos? Quando você tem 12, 13, 14 anos, você vai assistir filme de terror. Não sei o que lá da Sexta-feira 13, não sei o que da Serra Elétrica. Fred Krueger, Exorcista, né? Agora é e aí, mortais. mesmo que você fica ali com a carinha ali olhando, você está fazendo contato com os seus medos, com a tua sombra, ela está vindo. Você assiste meia dúzia de filme desses, você fica leve. No meu tempo, não tinha filme desse tempo, né? Quando eu era garoto. Mas eu só fiquei leve depois dos 40, viu? Porque esse filme não foi na adolescência, não. Muitos são assim, né? Então, quando você faz um contato com a sua sombra pacífico, sem julgá-la, olha só onde é que nós estamos chegando. Há necessidade para que eu integre a sombra de levar essa consciência. Ela é virgem, ela é pura,
Ela é inocente, ela não julga. Inocente é porque não julga. Julgou, perdeu a inocência. Então, quando eu me olho, não como homem de negócio atrás das coisas, mas no momento presente, no aqui e no agora, nessa consciência una, e deixo que o medo venha e ele virá, e deixo que a raiva venha e ela virá, e deixo que a tristeza venha, ela também virá. Quando eu deixo que eles se manifestem, fico observando-os, eu estou dando atenção, estou acolhendo meus carentes internos. E faz parte Com a da pureza, natureza, com a pureza do acolhimento, né? que ele tá Isto, falando. Sim. eu diria, é fundamental, nós aprendermos a acolhermos os nossos carentes internos. Quando eu aprendo a dar atenção, veja que a atenção é uma palavra fundamental na psicologia. Quando eu percebo que eu preciso de atenção desde a vida intrauterina, desde criança, desde adolescente, adulto jovem, adulto médio, né? Eu sempre estou precisando de atenção de alguém para me sentir bem. Só que quando chega num certo grau de maturidade, o ser humano vai perceber que quem pode dar a maior atenção para ele, quem é? Ele mesmo. Ele mesmo. Não tem outra pessoa que possa dar tamanha atenção para que acolha tudo que ele sente, tudo que demanda do inconsciente dele. Então, quando... Aí tudo vira um susto, né? Como a gente não está, tudo vira um trauma que a gente não consegue se Então, enxergar. quando eu Nós revivo não os somos traumas, quando eu orientados a revivo os essa. traumas, eu me acolho. Quando eu, por exemplo, a criança que tem o terror noturno, ela vai assistir o filme mais tarde lá de terror e vai integrar, ela vai reviver aquilo. Vai sair da dualidade e vai entrar numa unidade. Acabou o medo. Né? Por exemplo, eu costumo dizer esse exemplo quando eu dava aula, né? Imagina que um ladrão vai lá e rouba uma velhinha, arranca a bolsa dela, empurra, ele sai correndo. Esse cara que fez isso, esse ladrão, ele vai chegar de noite, vai, somente no início, né, de roubar, no início de começar esses roubos, ele vai deitar na cama e vai ficar o negócio martelando na mente dele. Não está legal, não está certo, que não é para... Ele vai ficar uns 3, 4, 5 dias sem dormir direito. O que ele faz para ele ficar livre disso? Inconscientemente, ele volta lá, no lugar que ele fez o assalto, revive aquilo, ele vê como é que ele puxou a bolsa da senhora, como é que ele empurrou, como é que ele correu, e ao reviver ele fica livre. Dá um equilíbrio, ele está livre. Então, quando você volta-se para o seu interior, que vem uma angústia, ótimo, maravilha. Fique no aqui, no agora, e não pense sobre aquilo. O problema é que a maioria vai pensar, isso foi fulano que fez, isso foi porque eu fiz isso, aquilo, outro. Esquece o pensamento. Pensamento Aí dualiza. fala, isso não deveria ter feito, né? Aí, Pois não é. não deveria ou deveria, Olha, esse é julgamento. Veja bem, o senso crítico, a filosofia, é fundamental eu olhar e ter um senso crítico das coisas. Mas, num primeiro momento, aconteceu isso, vem uma angústia, volto para o agora, abro espaço e não penso no que aconteceu, apenas sinto que está vindo. Eu dou atenção aos meus carentes internos. Quem são os carentes internos? Meus medos, minhas raivas, minhas tristezas, minhas angústias, as frustrações. Quem não as tem? Então, quando eu aprendo a me acolher a mim mesmo, sem dar a demanda, eu faço uma grande integração. Acontece. Né? Quando eu inocentemente, ou seja, sem pensar, porque o pensamento julga, o pensamento perde a inocência, não está na hora de pensar, está na hora de um autoacolhimento. Quando eu aprendo a me acolher e deixo que o sentimento venha, ele vem e se aquieta. No outro dia vem de novo, vai se aquietando. Cada vez que você faz contato com aquilo, que você vai reviver aquilo, vem numa intensidade menor. Vem menor. Por isso que a Igreja Católica tem um tal de novena. 9 é o número médio de repetições, que cada vez vem menor, ou vai sumir, ou vai ficar num patamar tão diminuto que não vai mais te ameaçar. Esse é integrar a sombra. Quando eu me amo a mim mesmo, quando eu me olho e acolho os meus sentimentos, principalmente os sentimentos negativos. Aí, o que nós aprendemos? Como a gente está no ego, o ego quer as coisas boas e foge da dor, foge do sofrimento, Sim. Ele não sabe acolher o A lado sombra, sombrio dele, da o realidade lado dele. oposto, O da- lado do oposto. Maia. E aí, da por isso que eu Matrix. citei lá o filme, né? A Bela e a Fera, justamente porque a fera, ela é fera, ela é brava com todo mundo. Ela é rude Só com que ela todo se mundo. acalma
através da inocência de uma menina que não julga. Que ela vem Esse para é o entender símbolo. a alma da fera. Né? Isso. Por isso que o Jung vai falar do simbolismo do homem interior. Por isso que ele vai escrever, né? O homem e seus símbolos, o simbolismo do homem interior. Livro vermelho, Tudo, O livro né? vermelho. Tudo que você vê no fenômeno é simbólico. O problema é que muitas vezes nós levamos para o lado literal. O mundo é simbólico. É para se viver símbolos. Ó, hoje de manhã, o que foi hoje de manhã na sua vida? Já passou. É tudo tão fugaz, tão rápido. Efêmero, né? Calma, é tudo tão efêmero. Calma, o que está faltando para que haja o equilíbrio? Aquela nossa palavra do início, que vai trazer a saúde mental. A palavra da saúde mental chama-se equilíbrio. Para que haja um equilíbrio, eu preciso acolher o meu íntimo, o meu âmago, a minha essência. Eu preciso fazer contato pacífico comigo mesmo. Ok? Faz sentido? Como é que vocês veem isso? Demais. Outro nível. Uma aula dessa, Uma né? aula dessa, um segredo de vida. Mas não Apesar da gente estar sempre lendo e, né, e Estudando ser Jung já formado há em um Jung, tempo, né? Uns 20 anos quando aí. pega o também. Fernando falando sobre Jung, né, e a experiência, porque eu conheço o Fernando, eu sei que ele já passou por várias experiências em que ele se aquietou, né? Por isso Alguns retiros. Muito bem. E ele não fala só da teoria, né? Ele fala da própria prática, inclusive de clínica, da própria clínica também, que a gente já debateu algumas vezes sobre casos clínicos e exatamente traz essa ideia de você voltar para o mundo interior, Então, conhecer esse mundo e entender, conversar com a sombra, integrá-la ao seu ser, e aí essa integração vai diminuindo, né, os comportamentos neuróticos, né? Vai diminuindo. Isso não é de uma vez, né? Como o Fernando falou, a gente vem no mundo exterior desde pequenininho e vem essa repetição. Estímulo pra caramba. Tem gente que já começa a trabalhar isso desde antes, isso. mas o ponto-chave ali, o ponto limite ali seria aos 40 anos, né? Que a gente fala da crise da meia-idade. essa faixa aí, não. E ali a Ápice. pessoa se sente aquele vazio, porque ela vê aquela repetição. E aí é o momento mesmo, né? Dela começar a se olhar para dentro e aí esvaziar essa energia. E esvaziando a energia, aqueles comportamentos neuróticos, eles vão sumindo, né? Eles vão se esvaindo, né? Isso, Também. naturalmente. Eu queria aproveitar desde perguntar assim, como que essa sabedoria de vida surgiu? Se você puder falar um pouquinho da sua vida, como que isso apareceu, da sua experiência, da sua caminhada até essa consciência de vida, desse despertar dessa realidade saudável. Então, através do desenvolvimento, eu fui tendo assim experiências de observar o mundo, falar assim, tem alguma coisa que está faltando. Isso, para mim, é uma coisa assim que veio de muito tempo. Tá? Não é só isso. Pô, legal, a gente vai lá, faz, vê, brinca, curte, vai pro baile, dança, e aí depois vai ter que... Qual é o próximo baile mesmo? Pô, vou ficar sempre esperando numa expectativa, daí a A ansiedade. felicidade vai vir depois, que ela Não é agora. possível, tem alguma coisa que está faltando. Estou sempre Sempre essa esperando. ansiedade, né? Estou sempre uma ansiedade, estou Felicidade sempre na sempre vem expectativa. depois, nunca tá Pô, a agora. gente trabalha de segunda a sexta esperando, sábado, domingo. Aí, eu tive uma cliente que ela entrava em crise, eu posso falar, porque ela já tem mais de 15 anos que eu atendi ela, eu posso falar. Ela trabalhava de segunda a sábado, ela era dona de uma rede de lojas, trabalhava em shopping, inclusive, e quando tocava a música do Fantástico, no final do domingo ela entrava em crise, ela começava a tremer, porque ela só tinha um domingo para descansar, só tinha um domingo para relaxar. E quando o Fantástico acabou o domingo, ela chegou a ficar trêmula só de ouvir a música. Então veja você o que nós estamos fazendo muitas vezes conosco mesmo. Nós estamos no mundo nos envolvendo demasiadamente. Nós pensamos compulsivamente. E o nosso cérebro é o mesmo de anticristo, é o cérebro da Isso. cognição Ele neurológica, é mudou. devagar. Nada mudou. Né? Nossa Ele cognição. continua lá, nosso cérebro Então. demora, né, para evoluir. São milênios. Milênios, pra- né? Muitos milênios. Então, pra isso que dar você falou, Mônica, de como é que foi a minha caminhada, como eu fui criado um pouco mais voltado para a natureza, eu olhava para a árvore, eu olhava para o pardal, eu olhava para o ninho, eu olhava para a flor. Tudo na natureza tem um ritmo próprio.
E olhava para o ser humano, via essa correria. Temos que estudar, tem que estudar inglês, tem que estudar não sei o que lá, tem que informática, tem que. Na prova, né? passar isso. Aí você, peraí, não dá para ficar aqui só sentado na árvore observando, não? Olha que coisa linda. Vai num jardim. É por isso que eu digo, olha para o céu azul maravilhoso, olha para a nuvem, relaxa, equilíbrio. Então, desde muito tempo, eu me vejo assim, eu descobri que a natureza trazia uma paz. E quando eu entrava na correria dos estudos, do tenho que, do tenho que fazer isso, das metas, objetivos a serem atingidos, eu ficava inquieto. Não, peraí, deixa eu voltar mais. E aí, com o tempo, eu fui vendo que tinha um âmago mais intrínseco. Quando você fica quieta essa mente, né, o Rodrigo falou em meditação, a meditação te ajuda a equilibrar, te ajuda a fazer um equilíbrio entre demanda do externo e demanda do interno. E em um determinado momento, eu percebi que tinha um pensamento passando e quem está olhando para o pensamento? Aí que eu fui procurar esses professores, esses mestres que falavam sobre isso. Aí um dia a coisa descolou. Eu vi que tu tem uma consciência observando os pensamentos do Fernando, que está aqui sempre, ó, não vai a lugar algum, é pleno, livre, leve, totalmente em paz. Olha, acolhedor, só acolhe, só observa, puro amor. Amor, nesse campo que o Jung chegou à individuação, não é sentimento. Sentimento é paixão. Amor é um autoacolhimento. Né? E quando você se ódio, acolhe, né? veja bem, quando você aprende a se acolher, naturalmente você vai acolhendo o que está à sua volta, os outros lá fora. Primeiro, né, ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você se acolhe. Quando isso acontece, isso exala naturalmente para os que estão à sua volta. Não é interessante? Como que o Jung apareceu na sua vida? Então, o Jung foi falando desse ser interior. Eu estava lendo uma vez, parece que as coisas, né, tal da sincronicidade que o Jung mesmo fala, né, apareceu um livro falando do Jung, falando do ser humano interior. Aí aquilo já me acendeu um alerta, né? E eu tive um amigo muito bacana, um psicólogo, um cara que foi muito meu amigo, nós somos muitos amigos, chamado Gessi Goulart, e ele, quando ele falou, você conhece a psicologia junguiana? Aquilo, olha, é isso assim, o propósito dela é te levar para o mundo interior, para o despertar. Tanto é que o Jung vai dizer, eu sou um inconsciente que se realizou. Ou seja, o meu inconsciente pôde se expressar livremente, acabou o julgamento, o julgador, o juiz. Eu me olho inocentemente e todo o conteúdo do meu inconsciente se realizou. O pensamento está ali, mas o você pensamento tá não tem problema nenhum, mas eu olho o pensamento não me domina mais. Eu domino, ou eu observo, eu vejo ele querendo me levar para um lado, quando eu acho interessante eu vou, quando eu acho interessante eu não vou. E hoje a gente cola na mente, no pensamento, e a gente se identifica e a gente acha que nós somos... Isso. Então, assim como se eu perguntar para você, a Terra está girando? Lance do foguete que você lembrou, né? Uhum. Olha, você vai dizer sim, porque você estudou, ouviu falar, mas não por experiência. Mas se você pegar um foguete, sair do planeta Terra e olhar ela de fora, você vai ver que ela está girando. Mas aqui na superfície dela, você está girando junto, você não percebe. Assim também a mente egóica. Enquanto eu estou identificado com penso, logo existo, eu estou agarrado na mente, no pensamento. Né? Quando eu fico no eu sou o que eu sou, olha o Cristo de novo, né? Eu sou. Quando eu fico no aqui, no agora, no eu sou o que eu sou, e me auto-percebo... Essa metáfora, daqui a, né? Você essa metáfora. Daqui a pouco eu percebo um pensamento chegando. Quem é que está percebendo? Se eu estou percebendo um pensamento que chega e vai embora, eu não sou o pensamento. Eu sou aquele que percebe o pensamento. Eu sou essa consciência de si. Uma vez que você percebe, acabou o julgamento. Então, ou diminui, isso né? que percebe, é um trabalho, na verdade. a natureza disso que percebe, essa consciência é plenitude. Não lhe falta nada. Se não lhe falta nada, tem escassez, tem ameaça, tem medo? Não tem sentido falar em medo. Não tem sentido falar em sofrimento. Ela é plena em si mesma.
E isso é cada um, tá aí, ó, em cada um de vocês. Essa é a boa nova, revelada aos homens. O que eu acho interessante da teoria junguiana, porque ele vai falar do mundo interior, mas ele vai falar de um fenômeno. Algo que de fato acontece. Isso. Cada um tem o alma, seu né? fenômeno. Sua alma. Tem a sua alma. Ela, né, a partir das vivências e desse caminho que ela vai percorrendo e até chegar no ego, vai trazendo a sua roupagem, a forma como ele lidar como cada um lidar com esse fenômeno. Mas o fato é que esse fenômeno existe e está em cada um desses 8 bilhões de seres humanos que está aqui nessa terrinha do céu azul. Girando. Então, se todo mundo começar a perceber isso, que inclusive isso é muito da filosofia oriental, né? A filosofia oriental é muito mais voltada para dentro, apesar de hoje também estar, né, com a tecnologia aí, Japão e tal, mas ela, historicamente, ela tem muito mais experiência com o mundo interior, né, o budismo, né, o taoísmo, do que as religiões do Ocidente. Muito embora tá na Bíblia, igual você falou, né? Olhar para dentro é a questão da gente entender, fazer essa interpretação correta, em vez de ficar olhando para fora, se voltar para dentro. Então, como você disse, o que eu vejo hoje é que as pessoas falam assim, nossa, isso parece muito complicado, olhar para dentro, tem que meditar. Não. Assim dizer que que saco meditar, não que consigo saco, né? Eu tenho que ficar ali, me dá uma inquietação. Olha, é natural. Olha para a natureza, olha para uma planta, olha para o céu, olha para qualquer coisa. Observe mais, contemple mais. É você. Quer ver uma coisa Sem muito julgar. legal? Sempre. Né? No momento presente. No momento presente não tem pensamento. Se não tem pensamento, não tem o julgador, não tem julgamento. Esse é o pulo do gato. Fica um pouquinho aqui agora. Julgar, analisar, pensar é fundamental, mas se eu pensar demais, eu desequilibro. É isso que está acontecendo. Então, quando eu volto para mim mesmo, eu entro numa estrutura de equilíbrio. Eu me sinto, eu me percebo, me auto-percebo. Quando eu me percebo, tudo entra em homeostase sozinho. Não tem que tomar remédio. Eu só preciso tomar remédio, e o remédio é fundamental para tirar a gente da crise. Não fujam dos remédios. O remédio tem a sua importância. Sua funcionalidade. Sua Sair funcionalidade. Da crise, Ele Tira você da crise. Mas ele é momentâneo. Ele é momentâneo. Vai ficar Sim, tomando mas ele é remédio para importante. dormir a vida toda. Sim, Vai ficar tomando, né? Ele é importante. Tem uns que têm uma estrutura, uma doença, uma coisa mais grave, que às vezes até precisa a vida toda. Não tem problema. Não é para temer o remédio. Mas, quando eu me volto para o meu âmago, para o meu íntimo e me acolho, dou atenção a mim mesmo, tudo entra em homeostase sozinho. Todo o meu Mas, psiquismo. Fernando, você sabe que o Jung, no livro O Homem e Seus Símbolos, ele fala que as pessoas, apesar de todo o conhecimento em relação ao inconsciente, tudo que, né, tem de fenômeno que o ser humano mesmo se comporta, e a gente entende que isso é inconsciente, apesar de estar transbordando isso aí como conhecimento, qualquer um pode pegar e ler, eu vejo que as pessoas, elas têm dificuldade de reconhecer que muito do comportamento delas vem do próprio inconsciente. Elas acreditam que tudo que elas fazem, ou deixam de fazer, ou julgam, ou deixam de julgar, são delas mesmas, da parte do ego. Da parte do ego. E aí essa negação do inconsciente é que, né, acaba gerando mesmo essa questão de o que é esse negócio de dentro, né? O que é isso? Né? Me é estranho, né? Eu tentei meditar 2, 3 minutos ali, vem uma angústia e tal. Porque elas negam a própria existência do inconsciente. Porque você foi programado para ficar nos seus 5 sentidos desde pequenininho. Exato. Agora vem alguém e diz assim, vem um iluminado e diz assim, o reino não está aqui, nem acolá, está no seu interior. Volto para a casa do pai, eu não sei como é isso. Onde é que está a porta para entrar nessa casa interior? A gente não tem a menor ideia. E acho que é tomar um remédio, pronto, vai entrar na porta. Aí eu te perguntar, Isso. o que te levou na sua vida? Quais foram retiros, meditações? O que te Então, levou? quando eu descobri que para que eu entrasse, eu precisava de uma coisa mais voltada para isso, e vi que só no fenômeno, só na psicologia, nós ficamos muito nos estímulos externos, eu procurei alguns professores, e sou muito grato a todos eles,
que me deram oportunidade de me auto-perceber melhor. Então, você vai num retiro, você fica um final de semana, sexta, sábado, domingo, sem celular, numa musiquinha de fundo, às vezes sem música, só a natureza. E você, num primeiro momento, fica até numa certa angústia. Depois, a paz que surge é algo indescritível. E a partir dali, você começa a fazer um contato consigo mesmo. Depois de um certo tempo, você faz tudo pronto. Há uma estabilidade naquilo. Então, o lance que eu vejo é que a maioria do homem moderno, da mulher moderna, ainda está numa dinâmica muito grande com o mundo do fenômeno. E quando para, sente mal. Um tempo atrás, quando eu era garoto, já faz bastante tempo, né? À toa com os meus cabelos brancos, né? Há um pouco tempo atrás... Você só é jovem há mais tempo, mas continua sendo jovem. A alma não tem idade, né? O corpo tá passando, né? Há um pouco tempo atrás, eu costumo dizer que era um 2 a 2. Você fazia atividade de manhã, você acordava, ia para a escola, ia trabalhar, de manhã, à tarde, né? A manhã primaveril, à tarde o verão, né? De atividade. E quando escurecia, todo mundo já ia para casa. Eu me lembro na casa dos meus pais, dos meus avós, 18 horas era uma sopa, um negócio, vamos ali sentar na cadeira, vamos falar umas besteiras, rir, brincar. 9 horas da noite vamos dormir. 10 horas estava todo mundo dormindo. Então eram 2 a 2, eram 2 tempos de atividade, a manhã e a tarde, e 2 tempos de passividade. Havia um equilíbrio. Então, manhã e tarde de atividade, noite e madrugada de passividade. Hoje está 2 a 2 ou está 3 a 1? Não, hoje Até o dia tem 3 a 1. 48 horas. Com o advento da luz Hoje tem elétrica, 48 às vezes até- computador. Às Hoje vezes falta 4 a 0. hora. Às vezes, não, Às vezes é 4 a 0, quando a dele. pessoa começa a ter Foi da vez insônia, não, né? não. vai tentar A dormir e insônia. não consegue, né? Não consegue, Pois é é. 4 a Então, 0. aí você entra, isso aí tá é virando psicopatologia uma grave, coisa né? normal e não é normal. Isso está virando algo Então, normal. veja À noite, você, madrugada, ó. você responder mensagem, está recebendo e está conversando. Está virando algo comum você ficar colado no celular. pois é. o tempo Sabe uma todo. coisa que eu estou fazendo com meu filho Respondendo agora de tudo. um mês para cá? É desligar tudo, né? Deu 9h30, desligo tudo e aí eu vou meditar com ele e rezar, né? A gente vai rezar, então a gente desliga e tal. Rapaz, mas meu cérebro ainda tá não conseguindo dormir. Não tem problema. Tudo bem, vamos continuar meditando. Vamos ler um livro, uma historinha. Pronto, físico, né? Papel. É outra coisa. Físico, papel é dos nossos tataravós, e, né? A gente que tirou isso. Não, o meu Hoje é aqui- celular, né? O meu Então- aqui tinha uma história chamada Peixinho Dourado lá. E cada dia o peixe tinha uma abertura diferente. A gente tirava na hora que a Então, atividade. pronto, dele só não era vem alta. rapidinho. Bem rápido. Aí vem, aí você aquieta na mente. Então, olha só, veja bem, dando a continuidade nessa estrutura do 3 em 1, imagine alguém que trabalha durante o dia e vai estudar à noite. Imagine. 13 Depois de Fazer 3 prova à meses, noite. 6 meses, 1 ano, 2 prova à anos, noite. fazer prova. Imagine uma mulher que trabalha o dia inteiro, chega de noite em casa, vai dar banho nas crianças, vai fazer comida, vai... Né? Imagina, ainda faz Imagina. podcast. Aê, ainda faz um podcast com essa galera linda. Então, tem que ter momentos... Então, essas Boa. pessoas, veja bem, É a tem vida. que haver um Tem que haver, equilíbrio para a saúde mental. Você pode até... Se você tem a consciência que está fazendo aqui um projeto de X meses, depois eu vou parar, vou voltar, calma, ótimo. Mas você começa... O cérebro, pela repetição, daí a novena, né? Pela repetição, monta uma programação neurolinguística, você não para mais, você fica agitado. Você quer parar e a mente não deixa você sossegar. Ok? Então, o lance é ter equilíbrio, é ter momentos, mesmo que sejam pequenos, de parada. Calma. Né? Tá trabalhando? Trabalhou 50 minutos, uma hora, levanta, vai tomar um cafezinho ali, vai tomar uma água, vai dar uma olhada no céu, lá longe. Dá uma volta, senta. Quando você Sapato, põe o voltar... pé na natureza, um pouco, dá uma Isso, respirada, não é? né? Quando Põe você o pé na voltar, grama. que você fizer esse intervalo, você vai ver que você está outro. Vai estar mais Tá equilibrado. nada, daqui a pouco, 1 hora depois você levanta de novo, vai lá dar outra. Isso é o ser humano, equilíbrio, atividade, passividade. Os 2 hemisférios, hemisfério esquerdo, ativo, pensamental, né? O que eu vou ganhar com isso? O hemisfério direito aqui e agora, ele não está nem aí para o passado, para o futuro. Contemplativo. Né? Ele é contemplativo, ele é passivo, ele tem qualidade. Se eu vou tomar, né, se estou fazendo alguma coisa que é agradável, eu estou sentindo, estou tomando um cafezinho, estou aqui agora, hemisfério direito, estou saboreando o cafezinho. Se eu gosto de café, é óbvio, né? Então, o hemisfério direito dá qualidade, o hemisfério esquerdo dá quantidade. O que eu vou ganhar com isso?
Né? Onde é que isso vai me levar? Não, integrá-los. Lembra do símbolo do infinito, o olho deitado? Integrar os dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério Yin e Yang. esquerdo, yin e yang, né, dos orientais. Integrá-los é fundamental. É isso que é a psicologia analítica do Jung. Ele chamou de individuação, a integração dos opostos, né, a função transcendente que transcende a dualidade dos dois que se faz um. Né? A espiritualidade fala muito sobre isso. Saia da dualidade, experimente entrar na unidade. Não tem mistério. Eu queria deixar bem claro aqui, ó. Tira todo e qualquer obstáculo. Isso é difícil, isso aqui. Não, tira esses estigmas, tira esses padrões. Não, a vida é simples, é fácil. É sutil. É sutil, é para ser saboreada. Fica no agora e saboreia o agora, ó. Tá consciente aí que você está consciente? Ó, você está consciente que você é consciência? Não está aí ciente de si, ó. Ó, como é que é simples? Você vai aonde para isso? Aqui e agora. Alguns segundos no início, depois alguns poucos minutos. Você vai num crescente. Daqui a pouco chega um momento que dá um crack, dá um plum. Uau, eu sou essa presença, a consciência. Uau, agora eu sei quem realmente sou. Né? A mente do Fernando vem e vai. E como até um bate-papo como esse, ele se torna mais leve, né? Porque nós estamos aqui voltados com a nossa atenção pro aqui e pro agora, escutando, estou te escutando, entendendo o que você está falando, cada palavra, da Mônica também, e aí o papo flui, né? De uma maneira super tranquila, porque a gente está aqui, né? A gente não está preocupado com depois. Estamos né? curtindo agora. Então, eu queria aproveitar para finalizar. O que você sugere para quem está... eu faço muita mentoria para as empresas, para saúde mental na área do trabalho. A demanda que a gente tem no sentido de estamos trabalhando o tempo todo, seja no home office, seja presencial, 5 telas na frente, celular na mão, pelo menos 3 telas na frente ali, um monte de tecnologia, home office. A demanda parece que triplica, o pessoal pensou que fosse ficar tranquilo no home office. E triplicou a demanda de trabalho. E vai energético, e vai Ritalina, e vai Vivance, e entra aí essa ciclo do Atenta, vai aí vários químicos para sustentar esse processo. Eles falam assim, como que eu posso fazer essa dinâmica acelerada que tem no trabalho para eu sair um pouco e dar essa... E observar isso, fazer essa pausa, essa respiração, essa volta para si e depois sim continuar no ritmo do Perfeito. trabalho. Então, ó, em 24 horas tudo se repete. E repete, repete. Então, em 24 horas eu tenho que ter momentos de parada. Não tem jeito. Se eu for ficar só rodando pratinho de manhã, de tarde, às vezes de manhã, de tarde, de noite, eu vou estressar, vou me cansar. Então, o equilíbrio, voltando à palavra fundamental nossa, como é que vai ter equilíbrio se você está pensando compulsivamente? Penso e paro, fico no agora. O Albert Einstein, nosso grande cientista do século passado, deixou um legado maravilhoso. Ele deixou uma carta para a filha dele que dizia, no ser humano tem algo, uma sabedoria maravilhosa. Né? Aquiete a sua mente, perceba isso. A dificuldade é que o ser humano não aprendeu a ouvir. Tudo que você pergunta, vem uma resposta. E qual foi a solução dele? Ele saía caminhando todas as manhãs com um bloquinho e um lápis. Naquele tempo acho que não tinha caneta, acho que era só tinteiro, né? Um lápisinho ali. E aí perguntava, a teoria da relatividade dele, né? Como eu provo que a luz faz curva no espaço? Pronto. E aí não pensava mais no assunto. Ele ia olhando as árvores, caminhando devagar, contemplando, observando, admirando a natureza ao redor dele. Observe que todo sábio, ou grande parte dos sábios, fazem caminhada, sozinho, para não ficar conversando. É ele com ele mesmo. O caminho de Santiago, de Compostela, você fica lá 40 dias, é você com você. Se você for com um grupo conversando, perdeu a oportunidade. Ali é um caminho... Caminhar, né, com a natureza é uma oportunidade de você descobrir esse mundo interior, essa essência, esse ser interior que já aí vivo, esperando que haja essa oportunidade de inundar o seu ser, de integrar tudo. Né?
Então, o lance é, seja trabalhando em que for, ter momentos conscientemente de parada. Eu preciso parar, pequenas paradas. Né? Eu trabalho, como eu estou falando, levanta, fica 10, 15 minutos lá e volta depois. Né? Se eu puder, claro, né? Mas eu tenho que me programar. A nossa dificuldade, eu entendo, Mônica, como o Rodrigo estava falando, a nossa dificuldade é nos autodisciplinar. Se eu já tenho um programa que diz vamos, como é que eu vou parar? Eu começo no primeiro dia, segundo dia, terceiro, no quarto dia eu já estou na mesma correria de sempre. O problema hoje é tudo acelerado. Vamos. A gente quer fazer 10 coisas. Ainda não fez, não? Então você quer demonstrar que você pode fazer. Pronto, você começa a desequilibrar. Tem que voltar ao equilíbrio. Então, durante o dia, nós desequilibramos e precisamos voltar ao equilíbrio. A mente egóica funciona assim, não tem problema desequilibrar, mas volta para o equilíbrio. Demanda do externo, demanda do interno. Se eu não sei entrar em mim mesmo, se eu não sei fazer esse contato pacífico, se eu não sei me acolher, aí vai na marra. me abraçar, Aí vem as consequências. Aí você vai ver o estresse assim, que está a sociedade hoje. Então, o que eu gostaria de dizer, né? De deixar é aquieta-te, acalma-te, né? Serena mais. Aqui agora não tem pensamento. Fica. O ego vai dizer, você está perdendo tempo. Não, eu digo para você com toda clareza, pelo contrário. Você está ganhando qualidade, você está voltando para o seu âmago, para a sua essência, para o seu íntimo, para a sua consciência. O pensamento nos leva a falar assim, eu só vou ser feliz, começar a viver depois de eu conquistar tal coisa. Eu sempre empurra no desejo. Futuro, sempre no futuro. Não é? Só vou ser feliz depois que eu realizar tal coisa. Muito bom, né? A grande caminhada começa no aqui e no agora. Exato. Agora. Tá tudo bem. Equilíbrio. Muito bem. Tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez. Gratidão pela presença de vocês dois, por essa troca inenarrável de sabedoria aqui, de vida, de bem-estar. E você fique conosco, clique aqui no nosso canal, se associe aqui à nossa página e a gente aguarda o nosso próximo podcast trazendo muito mais novidades por aí. Obrigada e vamos ficar no equilíbrio, não é isso? Isso. No agora. Muito bom. Vamos Tá começar bom, a praticar. obrigado. Obrigado mais uma vez.